O que você faria se você soubesse que no final você não ia falhar nunca, que sempre ia dar certo? Eu vejo que as pessoas têm mais medo do sucesso do que do fracasso. Eu acho que o medo é importante, né? Enquanto não te paralisa. Enquanto não Enquanto paralisa. ele te faz pensar, não tem impulsos tão imediatos, mas a hora que ele te paralisa, ele vira do mal. Nós somos nômades porque nós estamos de passagem. A vida vai acabar daqui a Boa, pouco, essa. vai transitar, vai transformar. É uma ilusão essa estabilidade. A segurança não está na estabilidade, a segurança está no nosso movimento, a capacidade de você sair há 3 anos e se movimentar como você se movimenta. Essa é a tua segurança. E saber que tudo é transitório, que se você tem um almoço de domingo, um dia você pode não ter. Se você não tem, um dia você pode ter. E saber aproveitar esse trânsito. O que você tem agora, que você valoriza, aproveite, porque tudo passa, tudo acaba, o bom e o ruim. Eu ouso dizer que a banalidade das nossas vidas esconde os momentos mais preciosos. Concordo. E que a gente fica procurando inusitado. Inusitado é o pote de ouro no fim do arco-íris. Concordo, concordo. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio 2 Não Pode, comigo Augusto e com... Comigo, Juliana Mansur, e hoje a gente está começando um ciclo com um novo convidado, um convidado que vai trazer muita história legal para vocês, que é o nosso querido Rômulo Carvalho. Obrigado por vir dar a mão aqui. Prazer te receber, bem-vindo. Bem-vindo, Rômulo. Só conta Obrigado. assim, sucintamente, quem é o Rômulo? Ai, difícil pergunta, hein? Primeiro eu quero agradecer a presença aqui. Estar aqui para mim é uma alegria. Eu acompanho você já há um tempo e antes de me apresentar eu sou um ouvinte, um espectador de vocês, né? Mas eu sou difícil, eu acho que a gente vai até falar sobre isso hoje. Hoje eu posso falar que sou uma coisa, daqui a 10 minutos pode ser que eu seja uma diferente, mas... Certamente será. Exatamente. O pessoal vai descobrir quem ele é. Exatamente. Mas eu sou nômade, e falo que sou nômade não pelo aspecto físico, mas pelo aspecto de pensar a modernidade, a contemporaneidade, a partir da humanidade, né, do que somos como seres humanos, e faz com que eu busque diversos assuntos interessantes, que eu busque conhecimento e busque companhias que possam me trazer essa alegria de viver. Eu acho que é isso. Depois eu posso falar um pouquinho mais, talvez. Vamos guardar um pouquinho para o episódio, vamos. né, Rômulo? Bom, gente, e o episódio de hoje, para a gente ser bem criativo, é Vida Nômade. Por que será? Eu vou ler aqui 10 linhas para vocês, só para a gente ter uma ideia do que nós vamos estar conversando, né? Tem uma pergunta que a maioria das pessoas nunca se faz de verdade. Essa vida que eu estou vivendo, eu escolhi ou ela foi simplesmente acontecendo, né? Porque existe uma diferença enorme entre você construir uma vida ou ir aceitando o que o mundo te propõe. Aí você fica um refém do enredo criado pelo mundo, pelas outras pessoas à sua volta. O Rômulo foi um cara que a gente admira porque ele largou o roteiro que a sociedade escreve para a gente e foi viver em movimento pelo mundo. Em movimento não só fisicamente, mas principalmente mentalmente. Preciso dizer que sou fã do perfil do Rômulo no Instagram e o que eu curto não é o pano de fundo que está atrás dele, é o que ele vai falar apesar do pano de fundo. Às vezes nem é um cenário tão lindo, né? Tá chovendo, tá frio e você está contando uma história ali que aquece nossos corações, né? Então nós vamos falar sobre isso, sobre ser nômade espiritualmente, digamos assim, né? E aí, Rômulo, para a gente começar, vamos definir nômade para cada um de nós três. O que é ser nômade para nós, Rômulo? Começando com você. É uma boa pergunta, Augusto. Acho que nós éramos caçadores-coletores, a humanidade era nômade, passamos a ser sedentários, a estruturar uma vida num lugar, a acumular coisas. Então acho que para mim, o nomadismo nasceu a partir de uma leitura do Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que escreveu A Vida Líquida, a Modernidade Líquida, Amor Líquido. E ali é como se o mundo abrisse uma janela e falasse: o mundo não é o que eu pensava, sólido, concreto. A gente está em constante movimento, né, nos conceitos, nos pensamentos e na forma que a sociedade é. Então, eu acho que ser nômade é você compreender que você tem a possibilidade e a necessidade, inclusive, de mudar. Não mudar por mudar, mas mudar por se adaptar, mudar por desenvolver, mudar por poder ser diferente. E eu acho que a gente pode fazer isso ao longo de um dia várias vezes, sem perder a nossa essência.
Num certo episódio de vocês, eu vi a Ju falando exatamente isso. A gente pode ser diferente e ter uma vida, às vezes, extrovertida num ponto, introvertida no outro, sem deixar de ser nós A mesma mesmos, pessoa. né? Isso, para mim, é um pouco ser nômade. Adorei. Tá vendo? Eu já defini nômade em outro episódio. Não vai Acabei de fugir do descobrir. Quer ser Eu nômade acho pra que você? o ser nômade é exatamente isso. É você ter a capacidade de mudar ao longo do seu dia, ao longo dos seus meses, dos seus anos, inclusive, principalmente nas suas próprias ideias. Né? Então, porque eu acho que o grande problema é que às vezes a gente faz algumas escolhas e aí a gente acha que aquela escolha ela é eterna. E eu posso escolher isso agora, eu posso achar isso agora. Amanhã minha definição de nômade pode ser outra. E tá tudo bem, não tá nada errado. Então eu acho que o ser nômade é um pouco isso, a gente poder se permitir que agora a minha escolha não é mais aquela. E eu acho que a gente muitas vezes se enraiza em escolhas que foram feitas num outro momento, que hoje talvez não façam mais sentido. Muito legal. E você? Bom, vocês meio que esgotaram. Ah! É sacanagem. Mas eu vou usar uma imagem que não é minha, é de um chefe que eu tive que, numa certa altura da minha vida, me iluminou. Que ele dizia o seguinte, olha, pensa a vida como uma caçamba daquelas caçambas de cimento que vivem rodando. Imagina que você é o cimento. Enquanto você tiver líquido lá dentro, você está vivendo. Na hora que você for jogado numa estrutura e cristalizar, você morreu. Então, tenta levar a sua vida até o último instante como se você estivesse dentro da caçamba. O que me remete à questão da liberdade. Eu acho que ser nômade, para mim, é ter liberdade de escolha. Quando eu assisto o Rômulo, eu falo, putz, esse cara é incrível, porque ele está em Paris ou está em qualquer lugar, vivendo um momento incrível, mas ele sabe que amanhã vai ser completamente diferente e vai ser igualmente incrível. Isso é ser cimento líquido. Né? Sim, concordo, Augusto. E acho que eu gosto muito do budismo, né, do pensamento oriental. E a impermanência, a gente fala do nomadismo atual, nomadismo contemporâneo, digital, essa coisa da vida se movimentar. Nômades digitais. Exatamente. Mas os orientais já sabiam muito da impermanência, então aquela coisa do sofrimento vem do apego. Quando eu me apego a um relacionamento que terminou e eu não aceito que termine, há uma posição na vida ou social que eu preciso ter para referenciar minha identidade. Então, acho que a liberdade está muito nesse sentido. E eu vivo uma vida, às vezes as pessoas falam assim, mas você vive em Paris e tal. É maravilhoso, porque muitas vezes você está num lugar, desce a escada, vai para a rua e você se depara com um monumento, um lugar maravilhoso, etc. Mas a vida é normal. Ou seja, eu trabalho, eu tenho compromisso, eu tenho que ir ao supermercado. Não Tem é um boleto também, né? boleto para pagar, exatamente. O contexto é que muda, né? Isso é que muda, mas não a essência de você existir e funcionar no mundo atual. Eu acho que né? existe a confusão de achar que você está de férias, né? Exatamente, exatamente. Né? Gostaria. Só que não é a vida real, né? Com tudo que implica nela. No final do dia, temos que sobreviver de alguma maneira. Né? Olha, eu vou fazer uma provocação aqui, que é a seguinte. Eu acho que a gente não consegue ser o cimento líquido na caçamba com medo de não pertencer, com medo de falhar. Né? Então, o desafio que eu coloco para vocês é o seguinte. O que você faria se você soubesse que no final você não ia falhar nunca, que sempre ia dar certo? Eu Que não sei coisas se é você não arriscou? eu não sei se é tanto o medo das pessoas, não sei se é tanto a falha. Eu acho que muitas vezes as pessoas permanecem num lugar porque os outros acham que ela tem que estar ali, que aquilo não é uma vontade própria e a pessoa deixa até de perceber isso. Isso vai sendo tão enraizado que ela acha que ela escolheu aquilo e quando talvez um dia ela pode se dar conta que não, ela não escolheu, foi feito um... Mas a pergunta não é essa. Se você tivesse 100% de certeza de não falha, que risco você teria tomado que você não tomou? É que eu não me vejo muito nesse medo da falha. Falha é boa. Eu posso fazer uma vírgula aí, pelo menos para a minha experiência nas mentorias, eu vejo que as pessoas têm mais medo do sucesso do que do fracasso. Legal isso. Da responsabilidade que precisarão ter ao realmente realizar o potencial que têm. Eu acho que tem uma boa parte das pessoas que vive isso. Foge do pau com medo do sucesso. Exatamente, porque precisa corresponder, precisa mudar de vida, enfim, tem vários fatores aí. Tem um preço.
Eu fiquei com a sua pergunta na cabeça, eu não tenho uma resposta não. O que eu faria se eu não tivesse medo de fracasso, medo de nada? Eu acho que o medo é importante, né? Enquanto não te paralisa. Enquanto não Enquanto paralisa. ele te protege, te faz pensar, não tem impulsos tão imediatos, mas a hora que ele te paralisa, ele vira do mal, vira nocivo. Ele vira o concreto do exemplo dele. Aí você fica duro. Fica duro. Eu também, fazendo uma retrospectiva, apesar de eu ter tido uma vida bem, digamos assim, by the book, mas em momentos, em circunstâncias inesperadas, eu reagi de uma forma muito corajosa, sem pensar nas consequências. Fui até um pouco irresponsável, né? Eu não vou contar histórias aqui, mas tomei riscos ao longo da minha vida, nos momentos em que a vida demandava que eu tomasse. E nesse momento eu não pensei o que ia acontecer se eu falhasse, ou se eu vencesse, que conforme você colocou, acho que é um medo latente por baixo. Sim. Né? Você tinha alguma base na tua tomada de decisão, assim, que hoje Família. você olha para trás e fala... Sempre família, Romo, porque, sabe, isso a vida te induz mesmo, né? Você casou, aí você tem filhos, aí você tem boleto, aí você tem doença, aí você tem férias. Tudo isso vai te condicionando e você vai indo, tentando escapar do trilho, mas sabendo que é muito difícil. Só que tem momentos que você tem uma cancela na frente, isso não dá para ultrapassar, você vai ter que escolher para a direita ou para a esquerda. Aí tem que ter coragem, entendeu? E você tem uma história interessante, porque você virou um nômade no sentido literal da palavra, mas você estava num momento de vida que já favorecia isso, Sim. né? Você estava com seus filhos já morando em outro país, você estava solteiro. Você acha que você foi plantando tudo para que você chegasse nesse momento? Porque também não é assim, a partir de amanhã eu sou nômade. Não foi planejado né? ser nômade, não, imagina. Eu acho que é o contrário. Deve ter tido um certo planejamento para que você, não sei se para ser nômade, mas você vai se libertando de algumas coisas para que você esteja pronto para algum movimento maior em algum momento. Não é de repente, né? Não, Tô enganada? não, eu acho que isso vem de uma intenção. Acho que isso vem de uma potência, todos nós temos potência nos pontos cegos, nos pontos obscuros, naquilo que a gente tem vergonha, tem medo, tem uma potência enorme ali. A gente tem vocação, a gente tem intenção, e aí vira talvez a imaginação e a ação. Tem um processo interno, aquela coisa do iceberg, né? Você tem um volume de coisas acontecendo ao longo do tempo internamente e que chega um momento que você realiza. Aí quem olha de fora fala, cara, de uma hora para outra, não. Essa transformação vem acontecendo. E nenhuma transformação, nenhuma mudança, ela vem assim, né? E sabe o que é interessante? Às vezes vem, mas é um pé na bunda da vida. Não, aí a vida também aconteceu mas comigo. eu ia falar uma coisa parecida com isso. Eu acho que às vezes você até deseja alguma coisa e não tem coragem. Aí a vida... A sua intenção de desejar, mesmo que você não faça nada porque você não tem coragem, a vida começa a trazer. As coisas começam a acontecer naquela direção, entendeu? As coisas dão errado para que você consiga fazer aquilo. Eu acho que isso acontece bastante. Tem uma monja amiga minha que ela falou uma coisa para mim que ficou na minha cabeça, aceita o caminho. Eu acho que é isso. Quando a vida dá aquela pancada, quanto mais você resistir, pior. Você tem que, não que você concorde com o que aconteceu, mas você precisa aceitar que aconteceu e a partir daí aproveitar o impulso. Aceitar, né? ou aproveitar, né? Aproveitar. É mais do que aceitar, porque na verdade você está tendo uma dica da vida que às vezes você despreza por achar que é mais esperto que o roteiro interior da tua vida. Eu estou fazendo só um parênteses, eu estou lendo um livro que está me fascinando, estou no meio dele, As Memórias do Carl Jung, né? E ele conta que ao longo da vida jovem dele, ele sempre ficou se debatendo entre o seu eu interior e o seu personagem externo, que ele chama número 1 e número 2. Aí ele diz, olha, só que o sábio não é o número 2, que é o cara que está andando pelo mundo e que tem vaidade, que tem os boletos e tal. É o número 1, que apenas é. E tem toda a sabedoria de ser, né? Então ele falou, à medida que eu envelheço, o meu número 2 começa a aceitar as dicas do número 1, que é o roteiro da vida. E aí as coisas acontecem magicamente, só que não. Você simplesmente se tornou sábio por aprender a respeitar as tuas dicas que vêm de dentro, né? Só que você tem que conseguir silenciar um pouquinho o número 2 para escutar o número 1. Esse é o desafio. Esse é o pulo do gato. Aí vem terapia, aí vem ouvir música, aí vem todos os truques que a gente usa para
Mas eu acho que o mundo contemporâneo está barulhento demais, né? Traz muito ruído e isso realmente distrai. Eu acho que hoje o desafio de você encontrar esse lugar É maior. é maior. E você, sou curioso disso, né? Na vida que você leva, acho que esse desafio é 1000 vezes maior do que a nossa, que está mais roteirizada, né? Você consegue manter algum roteiro de vida ou a vida é um susto a cada dia para você? Não, consigo. Eu acho que parte da possibilidade de viver como eu vivo é você ter uma rotina. Eu acho que tem uma questão, eu gosto muito do bambu. O bambu tem um ponto fixo. Ele demora muito tempo para criar raiz, depois ele é flexível. Eu não acredito numa folha ao vento de você ir para qualquer lugar. A mudança pela mudança não é saudável, né? Quando você fala da tomada de decisões que você fez, eu acredito muito em tomar decisão de valor, baseada em valor. Você fala da família. Quando a gente toma decisão baseada em emoções, pode ser até que dê certo, mas provavelmente não vai dar, né? Então, ter essa rotina para mim, eu faço a minha meditação de manhã, eu faço minha atividade física, eu mantenho uma espinha dorsal na minha vida, no meu dia, até para manter minha sanidade, porque também não é fácil você estar em um lugar e você, quando começa a ter amizades e afetividade, e até familiaridade, daqui a pouco saio e vou para outro e uma outra coisa diferente. E Mas o isso estranho, acontece. com vocês também. Mas você tem uma certa previsibilidade de para onde você vai, de acordo um pouco com a sua agenda, com os seus filhos ou não? Ju, às vezes eu tenho, às vezes não. Vou falar o que eu acho, assim, não sabendo nada vendo. Eu acho que você tem, mas é uma previsibilidade flexível. Ela pode se alterar. Previsibilidade flexível. Essa é imperdível. Em matéria de bullshit, essa foi... Mas eu acho que tem faz sentido, porque é aquela coisa do planejamento preditivo, né? Eu vou fazer isso e isso. E o planejamento... Hoje, eu acho. Ou aquela reação emergente. Opa, aconteceu. Eu acho que estratégia, você foi corporativo muito tempo, trabalhou muitos anos, e a gente antigamente fazia uma previsão de longo tempo, de longo prazo, e vai dar certo, e as coisas eram mais fixas. Hoje você planeja, você precisa estar revisando O tempo todo. o tempo inteiro essa previsão. Eu eu consulto muito e tenho aprendido cada vez mais a consultar esse Número 1. Essa voz. número 1. Aonde que eu sinto? Eu estava num processo há um tempo atrás, carente e tal, eu pensei Itália. Eu vou para Itália, porque a Itália tem aquela coisa que Calor humano. eu preciso daquilo ali, Pizza. entende? Resolveu? Resolveu? Foi bom. Peguei o inverno lá, não foi tão assim caloroso, mas eu acho que é um pouco isso. Aí depois eu vejo, obviamente, as questões logísticas, até econômicas, porque se você tem uma vantagem de você estar em trânsito, eu não vou para o verão de ter determinado lugar onde é cheio e Tudo caro, caríssimo. né? Então tem essa visão. Eu agora estou querendo ir para a Ásia, eu nunca fui para a Ásia. Então aí é uma Aí tem viagem que dar uma planejada Planejamento, melhor. hein? bem planejada. China, por exemplo. né? Mas para ficar tipo um ano? 4 meses, 5 meses, a princípio. Eu vou te contar uma história de um nômade imprevisível que é amigo meu. Né? Esse cara tem hoje, eu já contei aqui essa história do Edu, mas vou contar de novo para o Rômulo. Né? O Edu trabalhava na IBM, se aposentou aos 63 anos. Era um cara... Quadrado. Vida previsível total. Aí ele mora num apartamentinho ali no Ibirapuera, que ele vê o parque da janela dele, um lugar maravilhoso, em frente ao ginásio ali. Né? E aí um dia ele foi caminhar no Ibirapuera e tropeçou num prospecto do Instituto Confúcio. Olha. Ele falou, que legal, o que é isso? Aí foi visitar, foi lá ao vivo. E descobriu que era cultura chinesa. Ele podia escolher livros chineses para ler, aprender mandarim, ser introduzido na cultura chinesa. E começou a se apaixonar por aquilo, começou a assistir peças de teatro chinesas, livros e tal. E começou a namorar a diretora do instituto, que era uma chinesa. E ela jogou um desafio para ele. Olha, você vai ter que ir para a China, mas para isso você tem que aprender mandarim melhor do que você está tentando falar hoje. Ele estudou mandarim 2 anos, planejou a viagem, botou uma mochila nas costas e foi para a China, sozinho, sem conhecer ninguém. Olha. Aos 64, 65 anos de idade. Aí ele me colocou no grupo da família, né, onde ele postava os vídeos e tal, a aventura dele.
E o primeiro vídeo que ele postou, ele chegava, acho que em Shenzhen, uma estação monstruosa. Eu falei, gente, eu tenho que chegar no hotel, não tenho a menor ideia de como vou fazer isso. Tudo escrito em chinês, eu não sei como funciona. E aí foi, chegou até o Tibete. 3 meses depois ele gravou um outro vídeo na mesma estação, falou, agora eu sou um chinês. Olha, Eu sei tudo da China, eu já morei em casa de chinês, eu já convivi em universidade com chinês, agora eu sei que eu vou ter que pegar essa linha de trem aqui, pegar o metrô depois, sei tudo. isso é fascinante, né? Esse é um exemplo de nômade maluco para mim. Né? Mas eu acho o que mais me... Depois ele voltou, esse ano ele voltou para mais agora, 3. mas voltou diferente do que ele foi, agora né? sabe Obviamente. tudo. Mas o que mais me encanta, Augusto, uma das coisas que mais me encanta é chegar num lugar diferente. É ter um choque no meu cérebro de as coisas, eu preciso descobrir o que faço. Supermercado, às vezes você vai e fala, pô, o que eu compro? Como é que eu me viro? Como? Porque Isso. muda a comida, muda tudo. Tudo. Nessa linha, vou fazer uma provocação. Esse choque é mais cultural ou logístico? Porque o choque do Edu, que eu exemplifiquei, era logístico. Sobrevivência num ambiente... Culturalmente Pô, ele já cultural estava... também, né? Mas o cultural, eu acho que é mais... Não sei, quero te ouvir Talvez sobre ele isso. estivesse mais integrado porque ele já esbarrou naquele prospecto e já se preparou, né? Os dois, né? Eu acho que eu sou muito maleável culturalmente. E eu acho que você está na Europa, que ainda é Também um pouco mais... Eu acho que a Ásia é um choque cultural maior. Mas eu culturalmente eu sou muito flexível. Você já esteve na Rússia, por exemplo? Não. Eu imagino que o choque cultural numa Rússia, ou, sei lá, Taiwan, qualquer coisa assim, é tão diferente que você não consegue se colocar no roteiro. Mas né? aí eu acho que tem um ponto muito importante, Gus, para mim, é que a gente compreende o outro a partir de nós mesmos. Esse é um grande problema. O meu exercício de empatia é compreender o outro que está interagindo comigo A como a partir outra dele a próprio. partir dele. E esse exercício de deslocamento é um exercício fundamental. Eu acho que para quebrar essa barreira cultural, né? Porque a gente tem E algumas... no seu caso, até para sobreviver, né? Para sobreviver emocionalmente também, porque o familiar né? Você está fora do Brasil, você vê um feijãozinho daquele com caldo, né? Um açaí, no meu caso, que sou do Rio de Janeiro, é um acalento. Então você não tem aquilo, você precisa, de alguma maneira, encontrar elementos, símbolos. E eu acho que o mais desafiador numa história como a sua, mas também acho que um dos maiores aprendizados que todos nós precisaríamos ter, é que assim... A gente gosta de voltar para casa. Você vai sair de férias, voltar para casa é um quentinho no coração, é o seu lugar de segurança. Seu cafofo. E no caso dele, eu acho que é o que todo mundo tinha que aprender a fazer, você tem que transformar a sua casa você mesmo. Você vai ter que ser a sua casa. Então você consegue encontrar a sua casa em qualquer lugar que você esteja no mundo. Eu acho que isso é um desafio enorme e um aprendizado enorme, porque... A casa é a nossa referência, né? É tudo aquilo que te deixa... aqui eu tô seguro, é meu ponto, é meu porto seguro. Como é não ter uma casa? Quando eu peguei as minhas coisas, coloquei numa mala e numa mochila... Deu um frio na barriga. Deu, e ao mesmo tempo eu falei, eu preciso levar alguma coisa que me dê Essa sensação. que me acompanhe, que tenha essa coisa do lar. Você tem um lar portátil na sua mente? Eu tenho símbolos, elementos que eu chego, a primeira coisa que eu faço é abrir a mala... E eu coloco primeiro esses símbolos no lugar e depois vou organizando minhas roupas e depois vou fazer aquela primeira visita ali, primeiro caminho de reconhecimento, né? O que eu faço, como é que eu faço. Mas esses elementos são fundamentais, elementos pequenos, né, obviamente, mas que traduzem isso. Agora, existe um outro lado que é a solidão, né? Como é que você lida com a solidão? Pois é, a solidão... Você sabe que eu não sinto solidão. Mas poucas vezes que eu senti solidão, vou dar um exemplo, eu estava num restaurante, estou tomando um vinho, lendo um livro, estou ali super bem comigo mesmo e tal. Aí eu levanto a minha cabeça, olho, 2 pessoas ali, um casal ali, uma família ali, um casal ali. E aí eu me referenciei, falei, eu estou sozinho, está todo mundo acompanhado aqui. Então eu acho que a solidão, a gente pode colocar várias camadas, né? A solidão hoje tem várias camadas, mas uma delas é essa comparação que a gente faz. Eu não estava me sentindo sozinho. Você se introduziu na sua própria solidão. Exatamente. E ali eu vi, estou sozinho, eu me comparei.
Porque eu acho que quando você está envolvido na sua atividade, Você nem mexendo numa percebe. planta, nem percebe, lendo o livro, você está com você está vivendo ali, né? Mas quando você pensa do ponto de vista da comparação, e a referência às vezes é perigosa para a gente, né? E isso me deu uma solidão, me senti assim, fracassado ali. Como se eu não tivesse uma Por que que eu estou companhia. sozinho? Mas você não acha que E às também... vezes as pessoas estão acompanhadas, mas estão totalmente sós. Talvez Também mais sós, né? vivi muito isso também, é fato. Aliás, Agora- eu acho que a pior solidão é aquela que você está acompanhado de alguém que se sentindo mal naquele lugar, não é mais meu, né? Isso é- Você sente preconceito, não sempre, mas em alguns ambientes com relação a você estar sozinho? Por exemplo, numa mesa de restaurante, sentado num teatro, etc. Sinto. O mundo tem um certo preconceito, né? Sinto e depende da cultura também, né? Por exemplo, em vários lugares que eu fui, eu vi mulheres, que também é difícil você ver mulheres sozinhas, é E mais mulheres complicado. eu acho que é pior que É homem. pior ainda. Porque ou ela é assediada, ou ela ela tá sozinha porque não tem ninguém, coitada, enfim, né? Tem essa compreensão ali. E elas lendo um livro e vendo e tomando um vinho ali tranquilamente, vivendo a vida delas. Eu acho que tudo está aqui, né, Augusto? A gente interpreta o mundo. O mundo é interpretado, né? A cultura, tudo que a gente vive hoje é construído. Então, se eu não trabalhar aqui, por isso que eu acho que o nomadismo, entendo que o nomadismo é aqui. Não adianta você sair do seu lugar e ir para outro se a tua mente não mudou, se você não tem abertura para compreender uma nova realidade, né? E você pode ser um nômade, vamos dizer assim, vivendo uma vida By the book. by the book, cotidiana. Eu Isso é gosto muito interessante. daquela coisa de você se iluminou, você varria o chão e fazia comida. E você se iluminou, não iluminação. Você vai varrer o chão e fazer comida, não vai mudar, porque você se iluminou, né? Não é uma mudança As mudanças são internas. são internas, exatamente. Eu diria, por exemplo, você está num momento de nomadismo, É, você putz, eu está ia falar procurando se conhecer mais e Sou nômade há descobrir... 3 anos. Não é disso que eu me refiro. Não? Para mim, você é nômade há 1 mês, mais ou menos. Como assim? Eu acho que agora que você resolveu trabalhar internamente e se conhecer o verdadeiro Augusto. Porque eu procurei um terapeuta e tal, mas... Você se abriu para mas se por conhecer. curiosidade, viu, Ju? Então, mas pode ser esse movimento, Arrogantemente falando. Né? pode ser esse movimento, pode ser um movimento, algum movimento espiritual, de alguma coisa que você vai estudar, mas todo movimento que te leve a questionar você mesmo. A questionar, será que eu sou isso? Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero levar para o mundo? Eu estou satisfeito? Eu cheguei aqui, com todos os meus sucessos e meu fracasso. Tá bom para mim? Não, eu acho que a busca de sempre estar tentando se melhorar enquanto ser humano. É que, veja, eu acho que a gente tende a gostar do roteiro, de ter um roteiro de vida. É confortável ter um roteiro de vida. Mas o que ele está falando é exatamente isso, que É, ter um eu roteiro entendi. não faz você Eu não entendi. ser nômade. Mas é o seguinte, quando você tem um roteiro de vida, você ter esses momentos de escape para um nomadismo mental torna-se extremamente difícil. Eu tinha uma secretária que dizia, olha, se você sair daqui, amanhã vai entrar um outro cara e eu vou dizer para ele a hora que ele tem que ir fazer xixi. Cara, está na hora de você levantar e fazer xixi. Está tudo muito programadinho. Então eu digo que eu sou nômade há 3 anos porque eu escapei dessa camisa de força quando eu vendi minha empresa. E isso aconteceu há 3 anos. Porque aí não tinha mais roteiro. Roteiro eu fazia, ninguém fazia para mim. Isso é uma delícia, mas ao mesmo tempo é sufocante porque você começa a falar, bom, eu trabalho numa ONG, eu faço podcast, eu tenho uma startup, eu tenho meus amigos de boteco, de tomar vinho, e eu tenho que repartir meu tempo com tudo isso. Eu gosto de ler, de estudar e tal. E aí começou a ficar excitante, porque não é que eu não roteirizo minha vida, eu ritualizo a minha vida, mas eu escapei totalmente do roteiro. Eu gostei da tua imagem, pô, cheguei no hotel, abri a mala, botei meus símbolos em volta, sei lá quais são, fotos, o que seja. Você se situou, mas você está livre. E eu só descobri essa maravilha de estar livre, me situar no meu ambiente, mas roteirizar meu dia do jeito que eu quiser, há 3 anos, porque até então eu não tinha essa possibilidade, por mais que eu quisesse. Mas esse termo que você usou de ritualizar, eu gostei muito. É Há uma diferente de diferença rotina. grande, né? O ritual, eu acho que ele traz uma vivência para a gente. Tanto que as religiões usam muito ritual, os atletas, agora a gente vê muito usando rituais. Eu acho que a gente
a gente pode ter uma rotina, mas se a gente ver significado nessa rotina, a rotina vira outra coisa, vira um ritual. É diferente. E o ritual estimula, porque ele te obriga a mergulhar para dentro de si, pensar. Um dos rituais da minha vida é lavar prato. Adoro também. E a Putz, meditação. Depois do jogo com o Marrocos, cara, tava cheio de gente Estão em mal casa, de ritual, sobrou uma pia monstruosa. Minha mulher falou, eu vou dormir. Eu falei, eu vou lavar prato. Porque senão eu não vou dormir depois desse jogo horroroso, né? E aí lavei uma pia. Enquanto você está lavando o prato, você... A água está correndo. E aí você entra para dentro de si, você fala, pô, isso foi apenas um É uma jogo. meditação, né, gente? É As uma pessoas meditação. às vezes falam, eu não consigo meditar, porque elas mentalizam aquela meditação assim, Om. que, ok, é ótima, mas às vezes não é para todo mundo. Às vezes não é para você num momento da sua Sim, vida e é em outro. sim. E o meditar é aquela coisa que te faz ficar com você mesmo. Eu acho que coisas que te fazem parar de pensar. Parar de pensar, dar aquela esvaziada na mente. E às vezes a gente precisa de coisas acontecendo para a gente parar de pensar. né? Porque a gente é muito crítico, né? Você fica o tempo inteiro se analisando. E quando você se abstém, você entra na atividade, você tira isso. E é muito bom, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês falam de nomadismo, quando vocês viajam, há uma mudança no espírito de vocês? A Traveler tá aí ao seu lado. Ah, você viajou comigo. Mas você viaja pra caceta. Olha, eu vou te falar, eu acho que nomadismo, na verdade, independe disso. Eu acredito que você pode ter uma rotina extremamente fixa e ser extremamente nômade. Eu acho que ser nômade é você permitir que você seja uma pessoa diferente a cada dia, a cada hora, a cada momento, né? Em diversos papéis, em diversos desejos. Eu acho que se você pode ter uma vida como a sua, mas se passarem 2 anos e eu falo assim, nossa, eu sou idêntica à pessoa que começou esse projeto, eu não mudei nada, você não foi nômade. Sim. Você só mudou de lugar físico. Sim. Né? Eu acho que o nomadismo, para mim, ele está menos ligado ao lugar físico e mais ligado à sua transformação como ser humano. A gente está aqui para mudar, né? E se a gente começa e termina os nossos meses, os nossos anos igual, aí tá errado. Aí errado. Sabe o que eu acho nessa linha aí da gente ser nômade nas nossas viagens, né? O nosso nomadismo de turista, né, que é diferente do seu, é você achar momentos de liberdade que se criam dentro de um roteiro pré-estabelecido. Eu vou contar uma história para você aqui. Eu e a Ju fazemos uma viagem. Eu e a Ju, meu filho, minha mulher, só com família raiz. Ou seja, são os 2 filhos, eu, minha mulher, deixamos genro, nora, neto e vamos nós 4. Aí a gente volta para a 5ª série, né? Legal. Pelo menos a gente tenta. E em alguns desses momentos o roteiro está fixado. Eu me lembro um momento, a gente estava em Veneza, num hotel lindo, que tinha um jardim imenso, olhando o mar ali em volta e tal. E a gente foi, aquele dia de Veneza tradicional, obras de arte e tal. Chegamos no hotel umas 5 horas, estava um fim de tarde lindo. Aí a Ju falou, pai, tem umas bicicletas caindo. Bicicletinha do hotel, cecizinha. Elas pegavam o guidão e faziam assim, com uma cestinha. Falavam, vamos andar de bicicleta. E era uma ilha, né? Era uma propriedade muito bonita, né? Esse foi o momento mais incrível do dia. Fantástico. Andar de bicicleta, caindo aos pedaços. Dentro do hotel. Dentro do hotel. Dentro do hotel, que era uma ilha, quando a gente alugou uma lindo. bicicleta elétrica, nunca tinha andado de bike elétrica em Londres, né? No meio do trânsito, lá para chegar num parque. Também foi uma aventura. Então, são momentos nômades, né? A viagem continua roteirizada, mas você pega uma coisa banal e transforma numa vivência extraordinária. E é por isso que eu acho que é legal, por exemplo, quando você fala de viagem, aí estou falando de viagem turística. As mais legais são quando você vai para lugares que você já conhece. Por quê? Porque você se permite acordar e fazer aquilo que der na telha. Então, eu vou acordar, vou tomar café. Você não tem obrigação turística. Porque você vai a primeira vez, cara, até culturalmente, você tem uma obrigação turística que você quer cumprir, né? Não é porque você não quer, não é porque você é obrigado. Mas quando você já conhece, você já passou por tudo ali, agora você vai fazer o que você quer, o que você está com vontade naquele momento. E isso é o mágico. Acho que você sai do turista e entra no viajante. É um outro personagem, né? E agora, vocês falaram uma coisa que se eu tirasse um de vocês da cena e tivesse só um de vocês andando de bicicleta, a emoção, a experiência seria outra. Seria Total. outra. Essa é uma coisa que eu sinto.
Em muitos lugares eu gostaria de estar com alguém ali compartilhando, porque nós somos seres sociais. E isso é uma falta que eu sinto, de compartilhar esse Como momento. você compensa isso? Porque você tem relacionamentos também nas suas viagens. Tenho. Eu já, estrategicamente, já fui morar em lugares com pessoas que eu nunca morei na minha vida, e é uma experiência também complexa, né, de você morar com alguém que você não conhece. Aliás, também já morei com pessoas que não conhecia, mesmo sendo familiares, né? A gente tem essa Se surpreende. Mas eu usava essa estratégia para poder me aproximar um pouco mais e ganhar tempo na cultura. Faço amigos, mas é difícil às vezes, né? Você não consegue enraizar, né? Não consegue. Mas as amizades que fiz são amizades muito verdadeiras. E mesmo sendo daquele lugar, ainda são laços muito consistentes. Mas você não tem vontade de ter um relacionamento? Tive, tanto que vivi um tempo essa relação, e a ideia era ficarmos num lugar fixo em determinado momento e viajarmos em outro. Vamos fazer um ponto de equilíbrio aqui, né? E aí a relação não prosseguiu. Eu acho que tem que ser uma pessoa que tenha essa compreensão, né? E também eu acho que quando você fala, por exemplo, de você viver como nômade, de lugar em lugar, quando você passa o tempo, isso vira uma rotina. A rotina ela é uma repetição, né? Então eu posso ter uma rotina mesmo sendo nômade, e você pode ter uma vida super incrível tendo uma estada mais fixa, vamos dizer assim. Então, não é você mudar por mudar, né? Repetindo, é você saber por que você está fazendo aquilo ali. E eu acho que às vezes também, para mim, é bom passar um tempo. Nada impede de passar um tempo num lugar e viver uma vida, entre aspas, mais comum. Seria também uma experiência incrível. Pode ser uma escolha em algum momento. Você tem Você essa acha que liberdade. momentos comuns são incomuns para você na sua vida? Eu acho que de nômade? sim, exato. É isso. Eu degustei esses momentos. Sabe essa coisa de domingo, almoço em família? Sei, a gente tem bastante. Todo domingo. Isso é 15. maravilhoso. É maravilhoso. Até porque, veja bem, nós somos nômades porque nós estamos de passagem. A vida vai acabar daqui a pouco, vai Exatamente. transitar, vai transformar. É uma ilusão essa estabilidade. A estabilidade, a segurança não está na estabilidade, a segurança está no nosso movimento, a capacidade de você sair há 3 anos e se movimentar como você se movimenta. Essa é a tua segurança. E saber que tudo é transitório, que se você tem um almoço de domingo, um dia você pode não ter. Se você não tem, um dia você pode ter, né? E saber aproveitar esse trânsito. O que você tem agora, que você valoriza, aproveite, porque tudo passa, tudo acaba, o bom e o ruim. Eu ouso dizer que a banalidade das nossas vidas esconde os momentos mais preciosos. Concordo. E que a gente fica procurando inusitado. Inusitado é o pote de ouro no fim do arco-íris. Esse aqui existe. Concordo. Você se acostuma com os Presentes. presentes da vida. Eu já peguei muita família emprestada também, em lugares que não eram meus, e alguém que eu conhecia, vamos lá em casa almoçar no domingo. E aquela família ali, italiana, por exemplo, que é maravilhosa, me emprestou muito aquela sensação de acolhimento. De acolhimento em família, né? que bom, de quentinho. E é incrível, né? Porque as culturas são muito diferentes, mas os seres humanos são muito parecidos. De determinada maneira, você percebe as relações, elas são muito semelhantes, sabe? Nas emoções, no afeto. É muito interessante perceber isso. Nós não somos diferentes tanto assim. Mas você não nota eu não sei, eu fico imaginando a tua vida, você sai, sei lá, digamos, da França e vai para a Inglaterra, para pegar um exemplo bem extremo de culturas diferentes, né? Um é mais latino, o outro é totalmente British e tal. Você consegue dar essa chaveada e continuar o seu roteiro ou ter um momento de... Adoro esse quebra-mola, vamos dizer assim. É isso aí, quebra-mola. Mudou a língua, mudou a sonoridade, mudou... Porque a língua também, ela é cultura, né? Você pensa a partir da sua linguagem, então a forma de pensar, de ser... É muito interessante, isso eu acho que é muito interessante. Eu acho que isso que me atraiu. A se permitir ver o diferente. E eu acho que tem até uma frase do livro que diz: o estranho vira familiar.
E às vezes o familiar, o Fica comum, estranho. vira estranho. Não é a distância que determina o que é familiar ou estranho, é a sua afinidade, né? E às vezes você vai descobrir isso longe de casa, como esse seu amigo que foi para a China e descobriu Aos 64 anos. aos 64. Isso é fantástico, né? Doido de pedra, E Edu. você sabe que às vezes tem alguns relacionamentos que até familiares que ficam melhores com uma certa distância. As Concordo. pessoas Agora você me As deixou pessoas, curioso. as pessoas às vezes valorizam mais, as pessoas se aproximam se afastando. Você tem um filho morando em outro país, Às você vezes acha te que... aproxima dele, dependendo, não sempre, mas dependendo do contexto, a falta que você sente, a saudade faz com que vocês se conectem de uma forma maior do que quando vocês tinham abundância de tempo É o juntos. desafio da escassez, né? A escassez torna tudo interessante, né? Até relacionamento pessoal. Ele Né? adora a escassez. Mas Eu adoro escassez. Eu acho que escassez sem escassez não tem A criatividade. vida eu acho que é a raridade. A economia, a economia do mundo é baseada na escassez. Quanto valor tem isso aqui? Depende da quantidade disponível. Né? Sim. E tudo na vida é assim. Então, Mas você não acha que... Eu concordo com você, mas eu brigo um pouquinho com a palavra escassez. Eu também, eu gosto da abundância, pessoal. mas a escassez é que gera abundância. Esse o Mas você não paradoxo. acha que é a raridade? Porque a escassez, ela é o seguinte, a gente não tem. Então ela gera um movimento de ou guardar, ou... É. E quando você fala é raro, só tem um. É raro, é precioso. É precioso. É essa preciosidade que está na escassez também. A escassez eu acho que é um elemento ali. É porque hoje eu vejo muita gente, e eu acho que faz parte da minha formação arquitetura também em relação ao dinheiro. Né? Veio lá de trás, da escassez. Então eu precisei reformular muita coisa na minha mente para entender que o mundo é abundante, o universo é abundante, eu posso exercer a abundância, né? E aí eu comecei a defender um pouquinho mais a escassez, embora eu entenda que a escassez está em todo lugar, na economia, nas relações comerciais, por exemplo. E né? nas relações humanas. É que, veja, eu acho que aí a gente tem um debate que é tão interessante de um lado como do outro. O que é raro e o que é banal. É um debate. Sim. O que é abundante e o que é escasso. É outro debate. Eu acho que misturar o raro com o banal não é uma combinação legal, porque você está misturando macarrão com macarrão com feijão, eu Isso, adoro. por exemplo, você tá com uma pessoa da sua família morando distante, você que nem tem seus filhos morando distante. Então, é mais raro para ele estar num almoço de domingo com os filhos do que é para mim que estou toda semana, né? Isso nunca vai ser banal. É banal porque você tem muito, é trivial, mas não é banal. Tem preciosidade nesse momento. É que o raro é assim, se você tem 10 filhos, você tem um filho, ter um filho é raro, porque pô, é o poder dessa perda para você... Você pode estar mais próximo de um do que o cara que tem 10. Também. Aí você vai pegar tudo, todos os caminhos levam a Roma, né? Mas sem dúvida, eu continuo achando que se a gente tem pouco de alguma coisa, a gente valoriza mais e se estimula a buscar a abundância. Se você tem abundância grátis, você não tira a bunda da cadeira, meu. Isso que eu acho, entendeu? Isso... Pode brigar com ele, Rômulo. Não, é verdade. Você Por tá aqui certo, pra brigar com a gente. eu concordo quando eu olho na lógica do mercado. Mas aí você olhar o mundo assim, você tem que vibrar na escassez, porque é a escassez que traz abundância. Aí eu não vou vibrar never na escassez. Eu não estou dizendo que eu opto pela escassez, Não, eu opto pela abundância. Eu sei, mas Eu você acho tem que um apeguinho nela. a escassez por si só, ela não gera valor. O que dá valor à escassez é a relevância que aquilo tem. Perfeito. Né? Combinamos. Eu posso ter só uma xícara, mas para mim tanto faz ter uma xícara, 2, 3. Agora eu só tenho um pó de café e eu preciso tomar café. Mas aí você está pensando na falta, não no preenchimento da falta. Você pode olhar pelos dois lados. Sim, dos dois tá? lados, mas o valor que eu tenho para o café é que vai determinar. Eu posso ter até a abundância de café, mas o que para mim determina... Óbvio que a escassez é um elemento na equação que vai fazer com que eu valorize ainda mais o café, potencializa a minha percepção de valor.
mas não necessariamente um bem Concordo. escasso. Entende? Eu acho que o que traz esse preciosismo não é a escassez, é a finitude. E tudo é finito. Agora sim, chegamos ao ponto. Agora ela matou, cortou assim. Cortou nossas pernas. É verdade. Guinso. Muito bem. A finitude, tudo é finito, não tem absolutamente. Verdade. Os momentos são finitos, aquilo que você acha que é para sempre é finito, a sua vida é finita, o dinheiro é finito, a saúde é finita, tudo pode acabar e pode acabar assim. A gente não sabe. Então eu acho que é a finitude que estabelece esse valor e não a escassez. E você acha que a gente, às vezes, perde a noção da finitude? Acha que as coisas... Acho. E aí a gente Acho. desvaloriza. Aí a gente se perde. Aí vem aquele ditado, a gente dá valor quando a gente perde, porque tudo que você para de desvalorizar, você tende Para de a perder. valorizar. Sim. Que você para de valorizar, você tende a perder. Aí você perde... Gente, vamos falar uma coisa bem básica. O que é uma privada na dor de barriga? É É um verdade. sonho. É verdade. Você valoriza a sua É verdade. privada todos os dias? Não. Mas e se eu tirar ela da sua vida? Você não precisa não ter a privada, você entra na prisão de ventre. Você valoriza. A gente valoriza, com perdão da palavra, até a merda. Entendeu? Porque ela é abundante, então a gente não valoriza. É tudo. É a água, mas a gente tem muito. É a água, é o ar que você respira, é a visão que você tem, é saber falar, é sentir sabores. Porque você nunca, nenhum dia da sua vida, você viveu sem aquilo. Agora, tira aquilo por 2 minutos. Você vai agradecer de joelho rastejando. Estou de acordo. Finitude é muito mais então, potente para definir. Isso leva a gente que para um lugar de, escassez. cara, como a gente é abundante de coisas assim, de bênçãos, assim. A gente é muito abundante. Todas as pessoas, todas. É que, claro, a gente passa a dar valor para aquilo que tem menos. E aí então, eu acho que é uma coisa que você alcança alguma coisa, aquilo era um desejo, era escasso, você não tinha, aí você alcança. E ver que Aí você, essa curva da felicidade, né? Você é feliz até aquele ponto, depois você volta, você tende sempre a voltar para um certo patamar de felicidade, né? Para o mesmo patamar ou para um degrauzinho acima? Eu estava olhando um estudo ontem que você ganhou na loteria, você volta para aquele patamar, pode ser até um patamar Acostuma. acima um pouco. Você sofre uma coisa muito grave, você volta para o patamar, você tende a voltar para um ponto de acomodação que é nosso, né, natural. Aliás, nesse artigo estava dizendo que, sei lá, 50% da nossa felicidade vem de genes, 10% das circunstâncias e 40% é decisão nossa. É bem interessante isso. Então, a gente tem uma 50 margem... vem de pessoas. 50 vem do nosso DNA. Já vem já por nasce com fábrica. você. Nascemos felizes. Nascemos 50% felizes, 40% das suas escolhas e 10%? Do contexto. O Estou rico, contexto é sou o que pobre, menos importa é o que também. menos Eu importa. fico imaginando os caras que inventam essas estatísticas. Exatamente. Da onde vem esse 50% do DNA? Né? Mas Não o que eu não fato é acredite, que mas tem uma margem de manobra Não, com certeza. relevante para a gente tem usar, pessoas né? que nascem com uma nuvenzinha mesmo, né? Isso é inquestionável. Aí eu vejo a cultura. Você vê a cultura, o contexto dos de povos. vida dela, né? A nuvenzinha, ela não vem de graça, ela vem de alguma coisa, nem que seja da ancestralidade, mas eu acho que nunca é grátis. Nunca é grátis. Agora, tem uma pesquisa famosa de Harvard, né? Eles pegaram 80 anos de um grupo de... Você já viu essa pesquisa? E para chegar à conclusão do que é felicidade, né? E no final das contas, tem um monte de siglas, de percentuais e tal, mas a maior parte está devida ao relacionamento. Relacionamento é o maior indutor de felicidade ou de infelicidade que existe na vida do ser humano. E na tua vida, o relacionamento, eu imagino, na vida de um nômade, é uma coisa que é conquista diária, né? Como é que fica isso para você ficar feliz o tempo todo, Romulo? Acho que encaixa na escassez, vamos dizer assim, na raridade. Eu valorizo muito mais as relações que tenho hoje, mesmo à distância, né? São relações, porque esse estudo é interessante, porque não é a quantidade de relações, mas a qualidade das relações que você tem. E você né? pode ter uma relação de muita qualidade com uma pessoa que você acabou de conhecer. Muito, pode também. E às vezes você pode ter intimidade com alguém
E outro dia eu vi uma coisa muito interessante de um rapaz no Instagram falando sobre você é simpático com o porteiro, você é simpático, você faz yoga, você é simpático com várias pessoas, mas você é agressivo com a pessoa que está próxima a você, porque ela tem uma Nossa, intimidade. Muito comum isso. É muito comum. Muito Porque aquela pessoa, você sabe que você pode bater e Banalizou. não vai embora. É. Né? Você banaliza, né? Mas olha, eu vou te falar, eu estudei, fiz o curso do Tal Ben-Shahar, Felicidade. Felicidade tem 5 elementos, segundo esse curso. Que é, Esse cara é de Harvard também. né? ele dava o curso da felicidade, o curso mais disputado da história de Harvard. Sim. É espiritual, intelectual, físico, do Tá seu bem. corpo físico mesmo, relacional e emocional. Não é só o relacional. Não é. O relacional é o top. Não, você mas- pode estar super bem nos seus relacionamentos e estar espiritualmente vazio, emocionalmente triste, não vai resolver isso aqui. Tem que ter um equilíbrio entre. E aí você tem que ver, sempre todo dia fazer umas perguntinhas para você mesmo e ver, putz, esse aqui tá com a perna bamba, vou trabalhar nele. E eu acho que é praticável, né, Ju? Você Claro, pratica. totalmente. Não é uma conquista, não é uma fórmula, você pratica todo dia. A gratidão é uma coisa que é praticável para mim. É treino. Estava vindo para cá, uma amiga, cheguei em São Paulo, frio danado, peguei uma gripe, que estava todo mundo gripado. Eu vi que Você ela te viu? mandou um negocinho super fofo, um monte de pozinho para usar, chazinho, eu vi. Fantástico, deu um bom resultado. Aí hoje estava vindo para cá, eu fiz questão de gravar um áudio para ela, agradecendo, porque eu vim sem a garganta, sem tossir, etc. E bem. E a mesma felicidade que eu gerei nela foi gerada em mim, né? Então é um poder que a gente tem. E que é muito pouco usado. Pouco. A gratidão é preciosa, assim, é mágica. E é paradoxal, né? Porque a gratidão é o maior indutor que existe de preenchimento para a gente, né? Só que a gratidão é uma Você coisa... acha que você está fazendo um favor? Não, cara. Não. É um ato de egoísmo maravilhoso, É verdade. porque te proporciona um bem-estar ao mesmo tempo que você induz o outro. Mas a gratidão, ela não é uma coisa que às vezes as pessoas confundem de dentro para fora. A gratidão é um sentimento, você sente. Você tem que se treinar a sentir a Tem que ser gratidão. espontâneo, né? Não adianta estar assim, Gratidão forçada. muito obrigado, tão grata, e você não achou nada dos Manda remedinhos. uma caixinha de chocolate. É por aquele exemplo. sentimento de gratidão. E aí você não precisa ter gratidão por pessoas, você tem com tudo que surge na sua vida. E aí o universo, o que eu acredito que tudo é energia, ele entende a vibração da sua gratidão e ele te manda mais coisas boas para que você seja mais grato. E aí você entra nesse flow. Eu acredito nisso. Aliás, vivo isso. Isso é um fato. Gente, eu sinto dizer que nós estamos chegando ao fim da nossa horinha. A gente ficaria 5 Eu horas, queria né? deixar uns 5 minutinhos para o Rômulo falar um pouco, porque a gente não contou a história do Rômulo direito. Eu quero que ele fale agora do Rômulo nômade mesmo, o seu perfil no Instagram, o seu livro. Ele tem conta um vídeos Ah, assim espetaculares. espetaculares. Agora é hora dos nossos comerciais. Tá bom. Bom, é Rômulo _Nômade no Instagram, tem no TikTok, no LinkedIn. Agora são tantas redes sociais que é até difícil você estar em Você todos não é os um lugares. youtuber? Ainda não, mas estou desenvolvendo esse processo também. Eu sou mentor estratégico, né? Trabalho já há um bom tempo com pessoas e empresas. Eu faço mentoria com o Rômulo, gente. E é um prazer ter a Ju como mentorada. Ela é um desafio, porque ela é extremamente dinâmica, né? Então, você tem que estar preparado. E eu trabalho já há um bom tempo com isso, porque eu entendo que o ser humano... o ser humano é um ser integral, né? Então, não adianta você abordar só o empresário que tem tomada de decisões, está solitário, e eu vou falar com ele sobre fluxo de caixa, posicionamento de marca, sem falar com ele sobre se ele dormiu bem hoje, se ele está desenvolvendo o processo dele, qual o medo que ele tem. Então é um trabalho que eu faço já há algum tempo, eu fico muito feliz de fazer esse trabalho, porque eu conheço melhor os seres humanos, me conheço melhor através disso, e já tem 7 anos aí que eu saí para a vida nômade. Comecei em Portugal, já morei em vários lugares e não pretendo parar. Tem uma música do Rapa, né, que eu gosto muito de falar, foi difícil, disseram que era difícil começar, agora a gente fala que é difícil parar, porque eu me sinto muito bem em movimento, e não é uma busca, veja bem, por algo que vai me preencher e eu estou constantemente buscando. Eu tenho trabalhado muito já há algum tempo a plenitude de ser quem eu sou,
eu gosto muito, quando a gente fala de escassez, etc., eu gosto muito da frase de a pessoa mais rica não é a que mais tem, mas a que menos precisa. Se você não é feliz com um café, você não vai ser feliz com a Ferrari, então você precisa e pode ser feliz com aquilo que você é e tem, mas também pode, como Nietzsche falava, torna-te quem tu és. Você pode se tornar quem você é agora, sendo você no futuro, esse futuro que você almeja. Então eu trabalho muito com isso, faço meus vídeos ali. O objetivo dos vídeos sempre é fazer as pessoas pensarem, esse sempre foi meu objetivo. Acabei de escrever um livro agora chamado Impermanência, que é um tapete nômade que eu falo, então são histórias minhas que não têm necessariamente uma sequência, então é uma história aqui com pensamentos, depois eu volto para aquela história, vou para outra e vou costurando, você pode abrir o livro de qualquer lugar e ler. É um livro leve, não tenho a pretensão de trazer também nenhum tipo de fórmula, não tenho essa pretensão de trazer fórmula nenhuma, sou um buscador. Admiro muito vocês que são buscadores, você com esses 3 anos pós aí, mundo corporativo. Depois dos Golden Cuffs. E com essa busca, isso é fabuloso, uma inspiração para mim. Eu acho que a vida pode continuar e começar e recomeçar em qualquer fase. Basta a gente estar com esse pensamento nômade, que eu acho que é isso. É estar aberto a viver. E é essa curiosidade, né? Essa palavra é chave. Por na exemplo, vida quando do eu fui nômade, né? fazer mentoria com o Rômulo, eu nem sei o que eu estava buscando, não é algo específico. A titia me mostrou ele no Instagram e era uma pessoa muito interessante, com muitas coisas legais, falando muitas coisas legais. Gente, tempo eu não vou perder com essa pessoa, porque ela vai me trazer algum olhar. Entende? Às vezes a gente para se conectar com alguma coisa, a gente quer ter um objetivo, às vezes não precisa, ou às vezes a gente nem sabe qual é o objetivo, só vai e vê o que rola, entendeu? Porque sempre a pessoa vai te trazer alguma coisa. Eu tô ouvindo vocês dois falarem, estou pensando aqui que, para tentar fechar, usar o cabendo dos nossos amigos lá, elefantes, né? Que ser nômade é você buscar continuamente essa transformação, né? E pode ser uma transformação interna, pode ser uma transformação para o ambiente físico que você está vivendo. É isso. Mas você não botar a bunda na cadeira e acostumar com o quentinho. Vai abrindo as portas. A que você vai entrar, você vai decidir. Mas se você não abrir... Isso é ser nômade, eu acho. É isso. eu abri a portinha dele. Cá estamos aqui na conversa deliciosa. Olha, foi sensacional, Rômulo. Estou com uma expectativa enorme. Para quem não sabe, o Rômulo é convidado nosso para 4 episódios. Então, se vocês gostaram desse, os outros vão ser tão bons ou melhores. Então, não percam a série de 4, o nosso querido Rômulo Nômade. Muito bem-vindo, adoramos, viu? Eu que agradeço, é uma honra, um prazer. Tchau, Beijo, gente. pessoal. Até a próxima.